Olá, você que não me conhece, meu nome é Ana Cláudia Bezal e estou aqui para conversar com você um pouquinho a respeito de frustração e estresse, de acordo com a visão espírita. Então vamos lá, vou ser rápida, bastante objetivo, o vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas eu vou trazer para você esse tema que é muito importante, que é algo que nós vivenciamos hoje no nosso dia a dia, na nossa caminhada e na nossa jornada. Você já parou para observar que hoje os nossos jovens muito cedo andam se frustrando? As crianças também andam ficando muito frustradas e são estressadas por qualquer tipo de coisa, por qualquer brincadeira? Pois bem, é justamente a respeito disso que nós vamos dialogar agora. Lidar com o estresse e com a frustração, ele é um grande desafio para cada um de nós em processo evolutivo. Porque muitas vezes nós não entendemos o real motivo do outro não fazer aquilo que eu quero, da maneira que eu gostaria que ele fizesse. A gente procura amar demais, a gente procura fazer tudo demais, né? Tudo é o extremo hoje em dia. Se você faz algo que você acha que é perfeito e o outro não gosta, então você já fica altamente frustrado, você já começa a ter uma relação com as suas próprias emoções de uma maneira bastante negativa, levando à tristeza, à melancolia, e muitas vezes isso guia para um caminho de ansiedade ou para um caminho depressivo. Então, a frustração, na verdade, ela faz parte do nosso processo de busca, do nosso processo evolutivo e do nosso processo de crescimento. E como falava Jesus, né, bem-aventurados são os aflitos, porque é justamente dentro desse processo de aflição onde a gente mais aprende, onde nós nos identificamos melhor e começamos a produzir melhor dentro do nosso patamar de crescimento evolutivo. A gente começa a se olhar mais, começa a questionar as nossas próprias ações, é aquilo que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. E você já parou para observar que são justamente as provas que nos levam a exercitar a nossa inteligência, que nos levam a buscar ter mais paciência, aprender a ser mais, digamos assim, uma pessoa com mais resignação, de certa forma buscando compreender melhor o caminho? Joana de Ângela diz que as emoções do ponto de vista psicológico podem ser agradáveis ou desagradáveis. Bom, isso aí vai ser estabelecendo a identidade, tais como aproximação, medo, repugnação, rejeição. As nossas emoções fazem isso. E interessante é que dentro de todos os meus estudos, dentro de tudo que eu busco compreender e aprender e transmitir para as pessoas em meus treinamentos e meus cursos, eu sempre falo isso em minhas palestras, que é importante a gente buscar identificar realmente aquela emoção e saber o que causa essa emoção dentro de mim. Por que eu estou sentindo isso? O que foi que me fez sentir isso? Por exemplo, se tem algo que me dá estresse, o que é que me deixa estressado? Às vezes você está num trânsito, um baita do engarrafamento, e você se estressa por conta do engarrafamento. A solução para aquele engarrafamento naquele exato momento, vale a pena realmente você ficar irritado, estressado, você perder, né, a sua paz interior por conta disso? O que é que você pode fazer durante esse percurso, já que você sai todos os dias de casa para trabalhar e pega um grande engarrafamento, ou acontece de você sempre ter que ficar esperando alguém, você já sabe que vai esperar? O que é que você faz, né? O que é que você pode fazer para ajudar você a não sentir essa emoção que muitas vezes você pode considerar negativa, dependendo do ponto de vista? E se você sente essa emoção, o que é que ela está te trazendo? O que é que ela te ensina? Que necessidade tem por trás de você sentir essa emoção negativa? O que é que você tem que buscar em cima disso? Faça uma autoanálise e veja isso que Joana nos diz, né? Aproximação de quê? De medo, repugnância, rejeição. Então, se eu me sinto rejeitado, isso vai me causar uma frustração. Isso vai me trazer também, algumas vezes, estresse. E o que é que isso me ensina? Que eu estou criando uma expectativa muito grande em cima do outro, então por isso que ele me rejeitou. Toda vez que você criar expectativa demais em cima de alguma coisa, há a probabilidade enorme de você realmente passar por um processo de frustração. Porque a gente não pode esperar que o outro faça aquilo que você quer. Você não pode esperar que a situação seja de acordo com o que você colocou na sua cabeça, se você não está criando o ambiente para isso.
E muitas vezes dentro da própria comunicação a gente tem essa dificuldade, a gente não consegue simplesmente expor o nosso ponto de vista, falar para o outro das nossas reais necessidades, apresentar para ele aquilo que nós estamos sentindo. E aí nós começamos a culpar os outros, nos colocamos muitas vezes na posição de vítima e vamos fazendo com que as outras pessoas sejam responsáveis por aquilo que eu estou sentindo, seja responsável pelo meu estresse, seja responsável pela minha dor. E a gente precisa refletir a respeito disso, né? Precisa buscar entender o que é que nos leva a isso. Pesquisas mostram que a personalidade predisposta ao estresse, em muitos casos, ela se caracteriza especialmente por pontos bem peculiares. Por exemplo, destacada ambição social e financeira. Muitas vezes a gente quer crescer muito rápido, a gente não quer ter o trabalho, né, ter o período de desenvolvimento, você quer ter um resultado imediato. Nós nos tornamos uma sociedade extremamente imediatista. E com a tecnologia eu costumo dizer o seguinte, que a internet ela não é para amanhã e nem para mais tarde, né? Quem trabalha online, por exemplo, sabe disso. A internet ela é imediatista, ela é para agora, já, imediatamente. E nós levamos isso para o nosso dia a dia. Nós desejamos que o outro, quando vai fazer algo para você, faça de imediato, faça rápido, faça naquele exato momento. E isso acaba mexendo com as suas emoções. E quando mexe com as suas emoções, muitas vezes você acaba até ficando doente, porque você vai acumulando isso dentro de você, aí vem pressão arterial, vem problema gástrico, e vem um monte de patologias que vai acontecer com você, porque você está simplesmente ligado ao mediatismo, aquele momento, e aquela ambição de social, de crescer, de ser destaque, aquela ambição de ter dinheiro rápido, de construir rápido. Isso pode levar você, sim, à frustração, e pode levar você a um caso exacerbado de estresse, exibicionismo. Hoje, com as tecnologias, a gente observa, principalmente nesse mundo de rede social, como as pessoas gostam de exibir o que estão sentindo e muitas vezes o que não estão sentindo. Gostam de mostrar uma vida que, de certa maneira, não faz parte do contexto de vida delas, né? Apresentar ser aquilo que muitas vezes não são. Liderança, o fato de você ter que comandar uma equipe, o fato de você ter que liderar um grupo de pessoas, isso afeta você emocionalmente, afeta você psicologicamente e espiritualmente, porque nós temos que aprender a lidar com o outro, e para lidar com o outro a gente tem que praticar muita indulgência, a gente tem que fazer muita dissociação, que é a dissociação, se colocar de fora da situação e analisar o caso de fora. Você tem que começar a enxergar o outro com o olhar do espírito para que você possa compreender realmente como você vai liderar aquela pessoa e como você vai dirigir aquele grupo. Autoexigência e perfeccionismo. Perfeccionismo, muita gente diz assim, é uma qualidade. Para mim, perfeccionismo não é qualidade, porque o perfeccionismo, ele nos prejudica. Às vezes a gente quer fazer uma coisa tão perfeita, quer buscar uma perfeição onde não existe. Como é que eu posso ser perfeita se eu não sou perfeita? Como eu posso buscar querer fazer algo com tamanha perfeição se eu ainda estou em processo evolutivo, se eu ainda estou aprendendo? Competitividade é um problema. As pessoas gostam de estar o tempo inteiro competindo, e isso causa muito frustração, isso causa muito estresse a partir do momento que você não consegue ultrapassar o outro, né, que não consegue chegar lá na frente. Existe a competitividade saudável e existe a competitividade doente. Até que ponto você gosta de competir, como você gosta de competir. Dificuldade para relaxar, isso é um problema hoje no século XXI. A gente está evoluindo tanto intelectualmente, mas moralmente, emocionalmente, nós estamos tendo essa dificuldade. Pessoas andam desenvolvendo síndrome do pensamento acelerado, pessoas andam simplesmente sempre às pressas e sempre buscando algo que está lhe faltando, mas elas não entendem que na realidade devem olhar para dentro de você e se autoconhecer. E aí vem a maneira como resolver isso, né? A primeira correção a ser feita. O que é que nós podemos fazer com relação ao estresse? Primeiro, a gente tem que entender que o estresse ele engloba tudo. A ação de todos os fatores, né? A reação, na verdade, do nosso organismo, que ela já por si só, dentro do nosso processo de crescimento, quando a gente é criança, que a gente vai crescendo, que fica adolescente, que a gente fica fase adulta, que a gente vai amadurecendo, que a gente chega à nossa amada velhice, o que é que acontece? Existe um processo de estresse com o nosso próprio corpo, com a nossa própria fisiologia, então corresponde ao complexo de, digamos assim, agressão e reação em si própria, e você deve levar sim isso em consideração. As coisas elas não são feitas de uma maneira
tão peculiar assim que você possa simplesmente dizer, estresse é coisa de pessoa que não conhece as suas próprias emoções, estresse é coisa de pessoas pouco evoluídas. Todos nós estamos dentro de um processo evolutivo. E o estresse faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte da nossa vida. Porém, lembrando, né, a gente tem que ter em mente que nós é que dominamos o nosso pensamento, nós é que temos o domínio a respeito de nossas emoções. E nós decidimos como nos sentir a respeito de determinadas situações, de determinadas, como muita gente fala, determinados problemas, de determinado desgosto que você tenha na sua vida. Você é que decide como você vai reagir com relação a isso. Você vai se entregar ao desespero, à tristeza, você vai simplesmente se entregar à melancolia, ou você vai se reerguer, vai praticar o ato da fé em si mesmo e vai começar a construir uma jornada e um caminho que leve você para frente. Quando você está frustrado, o que é que você faz? Você prefere ficar irritado ou você prefere refletir a respeito daquela situação que deixou você estressada, que deixou você frustrado, e com essa reflexão você, busca fazer uma oração interna, busca fazer algo que te ajude a sair dessa situação. Que tipo de coisa que você faz para se livrar disso, né? O ser humano, nós vivemos em constante estado de estresse permanente, né? Nós somos bombardeados por bastantes fatores estressantes, diversos, entre eles físicos, psíquicos, emocionais, espirituais, que nos levam realmente a ficar sempre em constante adaptação do mundo que nós vivemos. E essa adaptação, ela está direcionada e correlacionada principalmente na maneira como eu me vejo, de como eu me conheço, do que eu gosto, do que eu não gosto e de como eu busco viver a minha história. A gente não está aqui por acaso, né? A gente está aqui para aprender alguma coisa. Então, como buscar aprender isso dentro de tudo aquilo que eu estou sentindo? Como buscar me livrar desse tipo de situação? Isso é importante, né? E existe terapia para estresse? Existe. Joana de Ângelis, sabiamente, ela sempre tem uma observação para fazer a respeito das coisas, e os livros da Joana são espetaculares. Ela diz que a crença na vida futura, por consequência, acreditar no futuro, né? Por consequência, na imortalidade do espírito e na sua distinção gloriosa, constitui a mais adequada autoterapia preventiva em relação ao estresse, bem como para a sua superação. Então, quando você acredita no futuro, quando você acredita que há a possibilidade de vivenciarmos novas histórias, de vivenciarmos coisas melhores, quando você acredita que a gente está realmente dentro de um processo evolutivo, que a gente está caminhando em direção ao nosso autoconhecimento e buscando acender dentro de nós a nossa própria luz que foi plantada por Jesus, quando a gente busca identificar os fatores externos que andam tirando a nossa paz, que andam perturbando o nosso lado emocional, e compreender o que é que isso significa, que tipo de aprendizado isso está trazendo para mim, simplesmente facilita bastante, né? Isso traz por nós, digamos assim, uma autoterapia. É você olhar para você. Gente, isso é importante quando você se olha. Imagina que você está aí de mau humor. Aí você simplesmente fica rodeado por sombras quando você está mal-humorado. Porque às vezes quando você está irritado com alguma coisa, você sempre acaba se irritando com outra coisa. É como você acordar pela manhã e você acordar muito triste, né? E você achar que o seu dia vai ser nebuloso, vai ser triste, que nada vai dar certo. Você vai passar o dia tendo um evento atrás do outro, um evento atraindo outro evento que lhe deixe triste, que lhe deixe melancólico, que lhe deixe com a sensação de perda, que lhe deixe com a sensação de fracasso. Agora, se você de repente acorda pela manhã, você abre os olhos, você já começa a agradecer o dia maravilhoso que você vai ter pela frente, você já começa a entrar em oração com o divino, você já começa a sua comunicação com o mundo espiritual de uma maneira positiva, né? Um evento sempre vai atrair o outro. Um evento alegre vai trazer outro evento alegre, que vai trazer um outro evento mais alegre ainda, que vai fazer com que você sinta paz e que você tenha um dia harmônico. Eu não estou dizendo que durante as 24 horas, se você ficar 24 horas acordado, vai ser tudo perfeito, lindo e maravilhoso, porque nós estamos vivendo em um planeta de prova e expiação, e isso vai nos levar a crescer e a evoluir. Há uma necessidade da gente passar por isso, mas eu estou dizendo que quando você começa a agradecer, a observar e a vivenciar a sua história, isso é muito importante. Caso a gente tenha dúvidas, né? Caso a gente tenha preocupações, que a gente sempre tem dúvidas, a gente tem preocupação, não devemos perder a esperança. Porque a esperança, ela é a fé em si mesmo. A esperança, ela é a fé no que Jesus nos ensina.
A esperança é a concretização de que nós estamos dentro do nosso processo evolutivo, aprendendo e nos desenvolvendo cada vez mais. Contratempos em família, eles vão existir. Por quê? Porque faz parte do nosso processo evolutivo. Você às vezes vai ter um desentendimento familiar? Vai ter um desentendimento no trabalho, vai ter um desentendimento com aquela pessoa que você ama, com aquele seu colega, enfim, vai. Porém, é bom a gente sempre lembrar que dentro desse processo evolutivo, dentro de todo o nosso patamar de aprendizado, a gente vai sempre conseguir nos tornar pessoas melhores. Então vamos levar isso em consideração. E vamos parar de criar expectativas exageradas, né? Elas são as principais fontes de frustração, e isso é fato. Quanto mais você cria expectativa, mais você vai ter problema com a sua frustração. Porque mais você vai se sentir uma pessoa frustrada, mais você vai se perguntar, será que eu nasci no planeta certo? Mas você vai dizer assim, às vezes eu me sinto ET nesse planeta, porque as pessoas não pensam como eu, não agem como eu, e não vivenciam como eu, e nem tampouco enxergam o universo à sua volta como eu. E vamos procurar não nos fazer de vítima, porque quando você se coloca no lugar de vítima, você costuma assumir erros e ao invés de encontrar soluções para os seus erros, você começa a, digamos assim, a reverter situações que foram vividas no passado, trazer de volta, e aí sempre responsabilizar alguém. Eu hoje vivo nessa situação porque a culpa é dos meus pais, eu hoje vivo nessa situação porque a culpa é do meu irmão, eu hoje vivo nessa situação porque a culpa é do meu tio, hoje isso não deu certo porque o responsável é o governo, é o Estado, é a sociedade, é a casa espírita, são os meus obsessores que estão aqui apurrinhando a minha paciência e me fazendo errar. Então para de se colocar no lugar de vítima e vamos assumir a responsabilidade perante nossas escolhas e as consequências dos atos que nós mesmos estamos escolhendo. Isso é muito importante. Santo Agostinho, ele nos diz que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19, o Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé como amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Então que você possa ter sim a fé como amparo, que você possa fortalecer dentro de você a semente da fé que é plantada. Jesus, ele está habitando dentro de cada um de nós. Existe uma luz dentro de você que deve brilhar muito se você permitir. Mas para essa luz brilhar, nós precisamos aprender como acendê-la. A gente precisa aprender a praticar bastante a caridade. A gente precisa aprender a praticar bastante a indulgência. E a gente precisa amar muito. E aprender com as palavras de Jesus. Não deixar que as pessoas digam o contrário, de que você não é capaz. Acredite no seu potencial e acredite na fé que você tem em si mesmo. Acredite no caminho que você pode trilhar. Sabe aquelas crenças que são construídas na nossa mente? Que muitas vezes nos fazem refletir a respeito daquilo que nós buscamos para nós mesmos e não conseguimos nos encontrar? Pois é. Você deve duvidar dela e se questionar a respeito. Se você é um ser amado e abençoado como o Pai nos ama a todos nós, todos os dias o sol nasce para nós em igualdade. Todas as noites a lua, as estrelas, o céu está à nossa disposição. Nós temos um planeta maravilhoso, respiramos, passamos por todo um processo. Estamos aqui prontos para aprender e para evoluir. Não duvide disso. A sua capacidade de crescimento, a sua habilidade evolutiva, ela é ilimitada. E ela só depende das suas escolhas e do caminho que você trilha para seguir. Tem um texto de André Luiz, Antero Quentel, que ele diz assim: disse o homem, chorando a Deus, um dia sofro, meu pai na terra, amargamente. Em toda parte andou triste e gemente, em um fantasma de sombra que me espia. Vivo algemado a angústia da agonia, porque me deste um honrado inferno à mente. Sem fonte amiga, que me desentente. Entre o sol calcicante, a noite fria. E o Senhor respondeu-lhe: estás em treva pela inconformação que te subleva, mas libertar-te-ei da férrea grade. E após chamá-lo à glória excelsa e eleita, para guiar-lhe a senda escura e estreita, deu-lhe o anjo de luz, a caridade. E vamos refletir a respeito disso. Deu-nos a caridade para a prática.
Deu-nos a caridade para que assim possamos trilhar o nosso caminho. Deu-nos a caridade para que assim possamos nos transformar em pessoas melhores. E Emmanuel diz: pense nas bênçãos divinas que te rodeiam. O colo materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio da fala, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Só temos, irmãos, muito a agradecer. Agradecer pelas bênçãos que são recebidas diariamente. Agradecer por aquilo que nos é trazido por Jesus e pela doutrina para nos auxiliar e nos amparar na construção do nosso caminhar e da nossa jornada. Agradecer pelo que temos, pelo que somos e principalmente pelas oportunidades diárias que nos são dadas. Que você possa refletir a respeito dessas palavras, que isso possa ajudar você a trilhar um caminho melhor. E que a partir de hoje, quando você sentir-se estressado ou frustrado diante de algo, pense nas bênçãos divinas que te rodeiam diariamente. Paz e luz para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.